nossa bela união. Viva a nossa bela união. Sempre encontrando nosso irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no último momento da peregrinação e esse é o evangelho desse final de semana de nossa missa. Jesus que vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Tem alguns sinais interessantes no evangelho de hoje. Jesus enviou os discípulos à sua frente enquanto ele despedia as multidões. O mar estava agitado, as ondas estavam fortes e os discípulos estavam sozinhos no barco. Esse mar pode simbolizar nossa vida. Quantas vezes caminhamos sobre ondas, sobre tempestades, sobre medos? Agora aqui diante do túmulo do Monsenhor Bernardo, nós corremos um risco da nossa vida, de olhar para as pessoas atrás de nós como grandes santos. São Bernardo diz ali, trabalhou, construiu a Igreja do Divino, construiu a Casa do Retiro, construiu a Igreja de Guadalupe, fundou o movimento de irmãos. Talvez a gente crie uma imagem de um homem perfeito. E daí a gente olha a foto, um homem comum, que talvez também teve muita tempestade na vida, que talvez também teve muito medo. Não sei se ele sabia que algum dia estaríamos aqui rezando diante do túmulo dele. Não sei se algum dia ele saberia que o movimento de irmãos se tornaria tão grande. Um homem comum, que começou um grupo comum, juntou amigos e começou, e deu o primeiro passo. A grande questão da liderança é isso. Talvez Deus use alguns de nós também. Agora aqui a Dete Jones falando, há 3 anos atrás começou a peregrinação, não sabia o que seria. No meio de uma pandemia, vamos fazer um passeio, vamos visitar os lugares. E agora vai criando corpo, vai se tornando um grande movimento, vai se tornando um momento importante na vida do movimento de irmãos. O grande êxito nosso do ser humano é saber que nós somos humanos, mas nós temos que dar o primeiro passo.
No meio da agitação, no meio das ondas, no meio das dificuldades da vida, de repente Jesus sai de madrugada andando sobre as águas. E eles pensam, é um fantasma. É a mesma coisa que o mundo fala de Jesus Cristo. É alguém que já passou, era um homem bom, era um homem que ensinou coisas bonitas, é um ser espiritual, é alguém longe, é um fantasma. Jesus não é um fantasma. E daí Jesus fala, sou eu. A mesma palavra que ele disse para Moisés, quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, ele disse, diga ao povo que eu sou, me enviou até vocês. Agora Jesus, no meio da tempestade, no meio da escuridão da madrugada, ele fala para nós, não tenham medo, sou eu estou aqui, eu estou fazendo acontecer. Não é por vontade nossa, não é pelo Monsenhor ser alguém super santo e super poderoso. Acontece a obra porque era um ser humano, porque teve ondas, porque teve dificuldades, porque enfrentou tempestades, mas teve coragem de perceber, não é um fantasma que está comigo, é alguém vivo, é alguém que eu amo, é alguém que me ama, e é por causa desse amor que eu vou agir, é por causa desse amor que ele fez tudo o que ele fez. Não mais especial que nós, não com menos dificuldades que nós, não no mar mais calmo que o nosso, igual a gente. Quando o Senhor nos convida a assumir a liderança, liderança não é coordenação. Ser um líder não é ser um chefe. É na nossa ação, nas nossas atitudes, saber nos colocar na presença de Deus e deixar Deus ir fazendo a obra. E aí, mesmo com nossos pecados, mesmo com nossas dificuldades, Deus vai agindo e as pessoas vão se olhando para nós e se espelhando e nós vamos nos tornando líder. No nosso trabalho, seja assumir uma coordenação, seja fazer comida fechado na casa de retiro, seja limpar um banheiro, não importa qual é a minha função. Ser líder é deixar Deus agir do jeito que Deus quiser. E não por bondade ou não por mérito nosso, Deus escolhe alguns como coordenadores, Deus escolhe alguns como chefes, Deus escolhe alguns para cuidar de um setor, ou cuidar de uma diocese, ou cuidar de uma paróquia, ou cuidar de um pequeno afazer no encontro, não importa a missão. Ser líder é colocar o coração para Deus. Por acaso, Jesus escolheu Pedro como líder da igreja, como primeiro papa, e por acaso, Pedro, na sua liderança, é o único, no meio daquele mar agitado, no meio daquele medo, daquela escuridão, que clamou Jesus, deixa eu ir para junto de vós, deixa eu ir na água também. E ele vai andando e passa pelas dificuldades, e passa pela onda, mas como ser humano também ele se assusta, também ele vê as ondas, também ele fica com medo e começa a afundar. E aí Jesus ergue de volta, coloca no barco, e ainda reclama, homem fraco na fé. Mas é esse homem fraco na fé que o Evangelho coloca como exemplo. E termina o Evangelho as pessoas que não tiveram coragem, olhando para Jesus e falando, realmente é o Senhor, realmente é o Filho de Deus, por causa do testemunho de um homem fraco na fé. Que nas nossas fraquezas nós também saibamos acolher a vontade de Deus. Que nas nossas fraquezas nós também criamos coragem de falar, Senhor, deixa eu ir junto. Senhor, me leva onde for preciso. Senhor, deixa eu pular junto no mar. Não é fácil pular no mar. A segurança do barco, a segurança da terra firme, para ele que era pescador, é muito mais seguro, é muito mais cômodo. Mas Jesus nos joga no meio da água. A água que nos lembra da vida. A água agitada, a água cheia de onda, como nossa vida cheia de dificuldades. Mas precisa pular, precisa sair da segurança, precisa deixar Deus agir em nós. E aí quando vem a dificuldade maior, se a gente começar a afundar, de novo Pedro grita para Jesus, Senhor, salva-me. E lá estava Deus de braços estendidos. Esse Deus nós somos convidados a experimentar. Nós fomos colocados agora no movimento de irmãos, que um dia
foi sonho do Monsenhor Bernardo. Nós continuamos uma história. E como ele teve coragem de pular da sua segurança e falar, eu vou fazer acontecer. Não sabia onde ia chegar, não sabia como ia ser, mas teve coragem de pular. Agora nós continuamos essa história. O legal de estar dentro de um cemitério é poder olhar isso. Nós não viemos do nada, nós temos uma história. Existe um caminho que foi feito antes de nós. Existem pessoas que tiveram coragem antes de nós, que sejam o nosso exemplo, para nós também termos coragem de assumir. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Não importa, pula do barco e pede, Senhor, me leva com o Senhor. Ah, mas e se eu começar a afundar e se eu não souber o caminho que eu vou fazer? Senhor, salva-me, estou perecendo. E Deus vai estender a mão. E talvez Deus vai brigar com a gente, vocês têm pouca fé. Mas não importa a nossa pouca fé, ainda assim, quantas pessoas, Jesus subiu no barco e as pessoas se ajoelharam, se prostraram, nós cremos, porque nós vimos a vida de Pedro. Nós cremos, estamos aqui, porque a gente viu o testemunho do Monsenhor Bernardo, porque a gente viu a devoção, a vontade que ele teve de fazer as coisas. Não era um ser humano perfeito. Enfrentava dificuldades, enfrentava as ondas e as tempestades da vida, mas teve coragem. E agora nós olhamos para ele, e nós falamos também, fazendo parte do movimento, nós cremos, nós também cremos, não é um fantasma que nos acompanha, é um Deus vivo, é uma pessoa viva, é um ser humano, é um Deus que é todo poderoso, que se fez humano, que tem um coração humano, que conheceu as dores humanas. É esse Deus que caminha junto conosco. Vamos inclinar um pouco a nossa cabeça. E depois desse dia todo de peregrinação, o que fica para nós desse encontro com o Senhor? O que eu pude sentir de amor de Deus? O que Deus falou no meu coração, com todas as pessoas que foram falando e partilhando, com todas as histórias que fomos escutando, com as fotos, com as risadas na hora do almoço? Tem uma passagem bíblica que Jesus fala quando envia os discípulos, não vão de casa em casa. Quando chegar numa casa e for bem acolhido, fiquem e comam o que oferecerem. Faz parte do ser cristão também. Sentar em volta da mesa. O reino de Deus acontece assim. O último momento de Jesus antes da cruz foi em volta da mesa. Os grandes momentos de Jesus ressuscitado foi em volta da mesa com os discípulos. Também faz parte. O que guardo na minha experiência dessa peregrinação? Peçamos essa coragem. Como um dia Monsenhor Bernardo teve essa coragem de dar o primeiro passo. E talvez muitos medos. E talvez muitos dias ele quis afundar. E teve que estender a mão de volta para Jesus e não desviar do olhar para não afundar. Em que lugar da minha vida eu preciso olhar para Jesus para assumir o meu papel de liderança? De liderança que pode ser um coordenador, de liderança que pode ser um servidor. Não importa qual a função, mas que Deus me ajude a ser o meu líder, a ser um grande líder onde for preciso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Talvez ainda a gente pense, mas Monsenhor Bernardo era muito mais santo que eu. Provavelmente era mais santo que eu. A gente às vezes pensa essas coisas. A grande mensagem desse evangelho, desse final de semana, é mudar o foco. Quando São Pedro pulou na água, ele caminhava olhando para Jesus.
Quando ele começou a ver as forças das ondas, a ventania, ele começou a afundar. Não vamos olhar para os nossos pecados. Talvez ele fosse mais santo ou talvez menos santo que nós. A gente não sabe. Ninguém conhece o coração, é só Deus que conhece. E é conhecendo o nosso coração que Deus nos chama ao serviço. Ah, mas eu sou pecador. É assim que Deus nos quer. Ah, mas eu sou fraco. É assim que Deus confia. Quando eu sou fraco, então que Deus é forte em mim. Que a gente consiga mudar o nosso foco e não olhar para as ondas, não olhar para os erros e para as dificuldades, olhar para Jesus Cristo que está de braços estendidos. E olhando para Ele, a gente consegue fazer a obra dele acontecer. Obrigado, Monsenhor, pelo bem que nos causou. Tu partistes muito cedo, mas o ideal se realizou. Ele teve um sonho e um ideal de formar um povo muito mais cristão, e juntou aos poucos os amigos